Felicidade. Nesse século, a busca acontece a qualquer custo. Na pressa, no barulho, em movimento, o silêncio. Jesus nos convida para um caminho diferente. Um caminho que começa com vazio. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira felicidade não está nas conquistas, mas em quem somos em Cristo. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, somente o versículo 9. Capítulo 5 e somente o versículo 9. Nós estamos trabalhando as bem-aventuranças que estamos chamando de abençoados. O caminho daqueles que são felizes em Deus. E hoje a gente chega nesta bem-aventurança. E a palavra de Deus diz o seguinte para nós, leiam comigo, vamos lá? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. De novo, meus irmãos, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados. Pai, nós precisamos muito da palavra do Senhor para nos guiar. Nós queremos ser chamados de filhos do Senhor e não filhos das trevas. Nós não queremos agir como filhos do diabo, como filhos da carne. Nós queremos agir como filhos de Deus. Então, por favor, em nome do Senhor Jesus, traz luz para a sua igreja, traz luz para o nosso coração, luz para a gente, para o nosso coração, ter a paz que excede todo entendimento, ter a paz que brota do Senhor, que é o Deus da paz, que é a paz de Cristo, que é o príncipe da paz, que é o nosso Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu tenho conversado com vocês sobre essa série. Lembrem-se, somos uma igreja reformada e como tal, nós temos gastado tempo nos aprofundando em longas porções da Escritura ou em grandes temas da fé. Por isso eu tenho gastado tempo com vocês sobre o Pai Nosso, gastado tempo com os 10 mandamentos e estou gastando tempo com as bem-aventuranças, para que a gente possa ser uma igreja que conheça com profundidade os grandes temas da fé. E, acima de tudo, o que vai amadurecer a gente é o conhecimento que a gente tem da palavra de Deus. E por isso é necessário a gente parar e conversar sobre esses temas. Aqui nós estamos diante do primeiro sermão que Jesus prega, nesses 5 sermões que ele prega no Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, abre utilizando essa perspectiva de Makarios, ou seja, abençoados. No contexto greco-romano, os Makarios, os abençoados, eram somente os deuses. Os deuses eram aqueles que eram agraciados, felizes, que tinham uma compreensão da vida tamanha e um prazer na vida tamanho. E somente essa era uma paz, uma felicidade, uma bem-aventurança que só o panteão dos deuses tinha. Jesus está dizendo, não. Os gregos estão errados, os romanos estão errados. Existe uma paz que excede o entendimento. Existe uma paz que é acessível aos homens. Essa paz vem do reino e o reino do meu Pai. Por isso o Senhor Jesus diz que essa felicidade, essa bênção, essa virtude, essa bem-aventurança, ela é acessível a um grupo de pessoas. É possível viver de uma maneira plena nessa vida. E aí ele começa e termina, e eu quero pedir para botar o quadro que a gente bota toda semana, que está sendo pedagógico, que o John Piper nos mostrou. Porque observem que esse texto está sendo dirigido para discípulos de Jesus. Por isso, a moldura
que está sendo colocada para nós é essa, e vocês precisam ter isso em mente. É isso que o John Piper está ensinando para nós. A moldura aqui é essa. A primeira promessa de bem-aventurança, de felicidade, de vida plena, promete o reino dos céus. E a última bem-aventurança, que nós vamos conversar semana que vem sobre ela, também promete o reino dos céus. Por isso, para que você entre no reino dos céus, o Senhor Jesus está dizendo para a gente, você precisa ser vazio de você mesmo. Para entrar no reino dos céus, não tem performance religiosa. Para entrar no reino dos céus, não tem performance moral. Para entrar no reino dos céus, não tem arrogância, jactância. Para entrar no reino dos céus, você precisa se esvaziar de você mesmo. Quem acha que sabe alguma coisa no reino dos céus, não sabe nada. Quem acha que tem direito de alguma coisa diante de Deus, não tem direito a nada. Quem acha que conhece alguma coisa diante de Deus, não conhece nada. Porque o reino dos céus é para quem é vazio. É para quem não tem nada para apresentar para Deus. O reino dos céus é para aquele que a única coisa que tem para apresentar para o Senhor é Ele mesmo. O reino dos céus é para quem ouviu o nosso irmão rei Davi, quando ele disse, tudo vem de ti, e das suas próprias mãos nós te damos. Você não vai entrar no reino dos céus porque você é bom. Você não vai entrar no reino dos céus porque você obedeceu mandamento nenhum. Você não vai entrar no reino dos céus porque você é religioso, moral, porque você é competente. Você vai entrar no reino dos céus porque você se esvaziou de você mesmo, para ser preenchido da graça de Deus e do poder de Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós morremos para nós mesmos e Cristo nasce na gente, o reino brota em nós. O reino de Deus é para dependentes. O reino de Deus não é para quem reivindica nada. Porque o reino de Deus é para aqueles que entenderam que a única coisa que tem é Jesus Cristo de Nazaré. Mas, observem que o reino de Deus é para aqueles que precisam se preparar para o combate. Lembrem-se disso. Bem-aventurados vocês são quando são perseguidos por causa da justiça. Preparem-se para o combate. Preparem-se para a luta contra Satanás. Não sejam tolos. Vocês estão numa luta contra as trevas. Não sejam tolos, porque o diabo, o vosso adversário, anda a derredor, procurando algum de vocês para devorar. Por isso sejam sóbrios e vigilantes. Parem de ser tolos, materialistas. Parem de negligenciar as virtudes espirituais. Parem de negligenciar o reino espiritual. Satanás anda em volta de mim e de vocês. Parem de brincar com a carne de vocês. Parem de brincar com o pecado. Parem de brincar com a vida longe do Senhor. Pare de negligenciar o seu potencial destrutivo. Pare de brincar com essas coisas, porque seremos perseguidos, seremos tentados, seremos levados até as últimas consequências. Porque os nossos irmãos, o apóstolo Pedro nos diz, também foram levados às últimas consequências. Até que a gente permaneça santo, porque sem santidade ninguém vê o Senhor. Porque aqueles que chegam perto de Deus precisam crer que Ele exista e precisam ter uma vida santa. Preparem-se para o combate, irmãos. Preparem-se para o combate, porque esse mundo vai perseguir vocês. Esse mundo vai perseguir os cristãos. Irmãos nossos estão sendo mortos nesse exato momento no mundo todo. A igreja perseguida está aí para dizer isso para a gente. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo hoje. Nossos irmãos estão sendo dizimados em lugares. E nós precisamos prestar atenção nisso. O reino dos céus traz com a gente essa responsabilidade. Por isso, bem-aventurados são vocês quando mesmo no meio das provas, vocês não abrem mão do reino dos céus. Eu vou conversar isso melhor com vocês semana que vem. Mas o que está no meio daqueles que são o reino dos céus? As características de um cidadão do reino.
E como é que um cidadão do reino vive? Porque o reino da gente não é este. Esse mundo que vocês estão vendo não é o reino de Deus. No reino de Deus, abençoados são os que choram pela sua condição existencial de pecadores. Abençoados são os humildes, porque eles entendem que não tem nada de bom para dar para Deus. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles querem ver a lei de Deus gravada no seu coração. Abençoados, meus irmãos, são os misericordiosos, porque misericórdia é diferente de justiça. Misericórdia, como a gente estudou aqui, não é dar ao outro o que ele merece. Misericórdia é dar o coração da gente na miséria do outro. Porque se Deus tratasse você de acordo com o que você merece, todos vocês iriam para o fogo do inferno. E eu seria o primeiro a entrar lá. Mas Deus não tratou a gente assim. Pelo contrário, Ele colocou o nosso coração na mão dEle e nos tratou com misericórdia. Por isso que o Senhor espera que a gente não pague mal com mal, mas pelo contrário, que a gente tenha um coração misericordioso. Isso a gente estudou na última semana. Hoje, o que se espera de um cidadão do reino dos céus? O que se espera de um cidadão do reino dos céus é que ele seja um agente de paz. Bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Porque os pacificadores são chamados filhos de Deus. Pararam para pensar nisso? Os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Essa é a 7ª bem-aventurança e a gente precisa vê-la, e eu vou fazer isso em 5 passos. Primeiro, eu vou mostrar para você o que não é um pacificador. Segundo, eu vou mostrar para você o que é um pacificador. Terceiro, vou mostrar para você como Deus é o maior exemplo de pacificador. Quarto, eu quero que você entenda quais são as características dessa bênção de se perceber como filho de Deus. E quinto, te dou alguns conselhos pastorais para você levar para casa, para a gente poder trabalhar. Irmãos, a primeira coisa que vocês precisam pensar é, olhando o texto bíblico, o mundo só tem paz em 2 momentos. O mundo só tem paz no Éden e o mundo só tem paz na Nova Jerusalém. O mundo e essa criação só tem paz em Gênesis 1 e 2. Porque em Gênesis 3 nós já somos tentados e caímos. E em Gênesis 4, um irmão mata o outro. Em Gênesis 5, os homens vivem e morrem, a guerra impera. Em Gênesis 6, a maldade é tão grande que um dilúvio destrói a terra. E em Gênesis 10, vocês veem Nimrod formando a Babilônia. Nós não temos 1 minuto de paz nessa criação. O Antigo Testamento é terrível, um mundo extremamente violento, pessoas extremamente violentas. E até a queda da Babilônia, em Apocalipse capítulo 18, no 19 e 20, quando tem a última condenação do dragão, do falso profeta, da grande prostituta, até chegarmos neste momento, o mundo não é um lugar bom de se viver. Nunca foi e nunca será. O mundo nunca foi um lugar seguro e nunca será. O mundo nunca foi um lugar de paz e nunca será. Qualquer proposta, qualquer promessa de um Eldorado, de uma utopia, de um mundo seguro, um mundo melhor, não provém do Messias. Qualquer proposta ideológica, qualquer proposta sociológica, qualquer proposta política, qualquer proposta científica que prometa para você e para mim um mundo perfeito, seguro, ideal, não
é a proposta de Cristo Jesus. O mundo nunca foi um lugar seguro. Cristãos precisam entender isso de uma vez por todas. É claro, irmãos, nós buscamos conforto. Nós buscamos segurança. Você pagou o seguro do carro. Você trancou o carro quando você veio para cá. Ligou o alarme? Aperta aí logo, porque alguns de agora já ligam. Fecharam a porta de casa. Alguns de vocês têm seguro de vida, título de capitalização, para não deixar a família desamparada. Alguns de vocês fazem luta, defesa pessoal, para se proteger na hora que possivelmente pode ter ataque. Alguns de vocês, quando andam na rua, procuram não andar em lugar escuro, andam em lugar claro, não andam sozinho na rua, procuram andar em lugar que tem energia. Quando você está no lugar, você anda em mais de um, anda em 2, 3, 4. O que é isso? Isso é a sociedade do medo. Isso é a sociedade do medo. Porque ela sempre foi assim. E a gente sempre fez isso. Você usa suas finanças, então você tem poupança, você tem fundo de investimento, porque o mundo nunca foi um lugar seguro. Você vive assim e nem percebe, porque a gente opera no medo. Mas por que isso, Rômulo? Porque o pecado entrou nessa criação. E porque o pecado entrou nessa criação, há 3 tipos de problema aqui. O primeiro problema foi a nossa separação com Deus. O fato de nos separarmos de Deus fez com que estivéssemos em guerra contra Ele. Estivéssemos espiritualmente mortos. Isso explica a maldade dentro do coração humano. Isso explica porque nessa semana você consegue ver uma menina dentro de um metrô sendo esfaqueada por alguém, sem ter feito nada. E com pessoas em volta também sem fazer nada. Isso explica porque a gente fica perplexo. A gente fica perplexo quando a gente ouve, por exemplo, que na fronteira da China com o Paquistão, nesse exato momento, eles estão se matando. Mas como eles têm uma trégua e não podem usar armas, eles estão se matando com paus e pedras. Porque é uma briga religiosa entre muçulmanos e hindus. Nesse exato momento, isso está acontecendo no mundo. Nesse exato momento, pessoas estão sendo massacradas na fronteira do Congo por conta de brigas políticas e religiosas. Nesse exato momento, nas ruas brasileiras, se você conversar com qualquer pessoa aqui que trabalha na segurança pública, você vai perceber o nível de insegurança que a gente vive em quaisquer lugares. Que é isso? Um mundo disfuncional, a maldade dos seres humanos, a maldade no nosso coração. E isso está em todo lugar. O segundo problema é que a entrada do pecado no mundo fez a gente se separar um do outro. A briga entre nós é constante. Por isso você tem briga dentro do seu casamento. Por isso você tem briga com seus filhos, com seus pais. Por isso você tem ódio, raiva das pessoas que estão em volta de você. Por isso que o seu pensamento, quando olha para o outro, nunca é um pensamento de inocência, mas sempre um pensamento de revanche, de ódio, de raiva. Quando não, um pensamento de inveja, ou de sentimento de inferioridade, ou de superioridade. Isso não é efeito de psicologia, coisa nenhuma. Isso é o efeito do pecado dentro de você. É o egoísmo da raça humana, é o egoísmo dentro de você, gritando dentro de você. É o efeito demoníaco do pecado. Quando eu expliquei para vocês na semana passada que coração é o centro da existência humana, que demonstra como o nosso coração vai na direção da idolatria, nos afastando de Deus e do outro, gerando na gente um senso de competição e de egoísmo, nunca querendo doar a nossa vida pelo outro, nunca querendo nos dar pelo outro, pelo contrário, sempre querendo se dar melhor e mais. E nós estamos automaticamente separados do mundo. Por isso essa guerra constante que vivemos, o nome disso a Bíblia chama de pecado. E no meio desse mundo, aparece o Senhor Jesus, olhando para mim e dizendo: Rômulo,
Bem-aventurado se você for um agente de paz. Parece até brincadeira. Porque o impulso psicológico dentro da gente, pecaminoso, ele é de raiva, é de ira. Como eu tenho explicado para vocês, o impulso volitivo dentro da gente, do elemento da vontade, é de revanche, é de querer ter razão o tempo todo. E se a gente tivesse o direito de botar para fora tudo que a gente sente, a gente já estaria na 19ª Guerra Mundial. Isso é, se existisse planeta Terra. Porque esse é o efeito do pecado dentro da gente. E aí vem Jesus, nosso Senhor e Deus, dizer: bem-aventurados os pacificadores. Bom, gente, o que não é ser um pacificador? Em primeiro lugar, um pacificador não é um pacifista. Pacificador não é um pacifista. Pacifista é um ideólogo da paz. Como a gente não vai por ideologia, um pacifista não acredita em defesa pessoal, não acredita em guerra, nem que seja para defesa. Um pacifista não acredita nessas coisas. Pacificador não é um pacifista. Pelo contrário. Quando nós olhamos o escopo bíblico, não há nenhum problema em você se defender ou defender o outro num caso de injustiça. Êxodo 22, Lucas 22. Então, ser pacificador é uma coisa, ser pacifista é outra. Crentes não precisam ser pacifistas. Ser pacificador não é ser um pacifista. Ser pacificador não é ser conivente com um erro ou com um pecado, especialmente quando se está se tratando de injustiça. Digo, em muitas ocasiões, para que a gente não se indisponha com as pessoas, a gente não fala com elas, não conversa com elas, porque a gente não quer se indispor com alguém, demonstrando a nossa covardia, porque a gente, na verdade, quer ficar bem com o nosso próprio ego. Então, a gente dá uma de pacificador, mas a gente não é, a gente é covarde, é diferente. Especialmente no que tange injustiça. Então, ser pacificador não é ser conivente com o erro e, especialmente, não é ser conivente com injustiça. Se você está vendo que isso está acontecendo e você não faz alguma coisa, o nome disso é pecado, porque é omissão. Ser pacificador não é ser passivo ou ser neutro. Ser passivo e ser neutro tem um nome, chama-se frouxidão. Ser passivo e ser neutro é ser frouxo. Está vendo os filhos no caminho errado, está vendo o marido no caminho errado, está vendo o irmão que ama no caminho errado, está vendo às vezes que está no caminho errado, mas é frouxo. Passividade não é pacificação. Nós não podemos nos esquecer disso. Porque ser passivo e cruzar os braços diante de um conflito não é ser pacificador. Eu estou vendo duas pessoas arrumando uma confusão generalizada e eu lavo as mãos. O nome disso é ser passivo. É ser neutro. E não estar do lado da paz e do bem é pecado do mesmo jeito. Então, cuidado. Outra coisa que não é ser pacificador. Ser calmo e diplomático
não é ser pacificador. Ser calmo e diplomático é importante, mas isso não é ser pacificador. Explico. Hernandes, interpretando esse texto, diz que muitos que são calmos e diplomáticos trabalham a paz do cemitério. Vocês já viram a paz de cemitério? Vocês já viram alguém brigando em cemitério? Não, porque você pode botar os dois inimigos mais ferozes no cemitério, os dois estão enterrados. Então ali ninguém briga com ninguém. Fiquem tranquilos. Porque ter um temperamento tranquilo não é suficiente para promover reconciliação, por exemplo. Ter um temperamento tranquilo pode fazer com que você evite problemas. Mas um pacificador não só evita problemas. Um pacificador ajuda na resolução de problemas. Percebam como é mais profundo. Então nós estamos falando de alguns que são omissos, frouxos, passivos, lenientes, negligentes. Esses não são pacificadores. São muitas vezes covardes, passivos. Por outro lado, o fato de você ter um temperamento calmo não garante o fato de você ser um pacificador. Porque você, em muitas ocasiões, ao invés de ser um agente da paz, você vai lavar suas mãos e dar uma de Pôncio Pilatos. Isso não é ser um pacificador. Ser um pacificador também, gente, não é buscar paz superficial. Buscar paz superficial. Casais, por exemplo, em muitas ocasiões, sabe como é que eles buscam paz superficial? Eles não resolvem os problemas que eles têm, aí eles jogam tudo na conta do tempo, para o tempo resolver. E aí, eles vão numa paz superficial, porque ao invés de encarar o problema de frente, eles vão empurrando para frente. Só que aí, você já sabe que quando não resolveu, lá na frente, a onda vem espumando muito mais. Porque se não é resolvido agora, vai piorar lá na frente. Ser pacificador é ter uma paz verdadeira enraizada em Cristo. E Cristo não veio para resolver meios problemas. Ele veio para resolver todos os problemas. Então, cuidado, porque em muitas ocasiões nós estamos sendo coniventes, covardes, omissos, medrosos, não querendo encarar as coisas de frente, não querendo resolver as coisas de frente, não querendo dar nome àquilo que precisa ser resolvido. E aí a gente abre mão disso e nós não estamos sendo pacificadores. Então, Rômulo, o que é que vai significar ser pacificador? Bom, não é simplesmente ser paz e amor. Cantar Imagine e dar uma de John Lennon. Porque isso não é promover paz. A paz bíblica, gente, é aquilo que a gente chama de shalom. E o que é isso? Ela não significa ausência de conflito. Mas a paz bíblica significa duas coisas: harmonia e reconciliação. A paz bíblica é a paz que vai fazer com que a gente trabalhe para que todos os ambientes tenham harmonia e para que todas as pessoas tenham reconciliação. O pacificador nunca vai ignorar o erro, o pecado e colocar as coisas debaixo do tapete. Mas ele sempre vai atrás da justiça. Por isso, um pacificador sempre vai ser aquele que age para promover paz, para promover mansidão, para promover reconciliação, para resolver conflitos de forma justa e de forma amorosa. O que é que um pacificador? Ele é sempre alguém
que está disposto a, com o coração manso, com o coração tranquilo, debaixo dos princípios e valores da palavra de Deus, ele sempre vai estar disposto a resolver todo e qualquer conflito de forma sempre justa e de forma amorosa. Isso é um pacificador. Irmãos, isso está faltando para a nossa sociedade, isso está faltando para mim, para você, para a igreja de Cristo e para o coração da gente. Porque por vezes, gente, a gente só dá vazão para a nossa ira. A gente só dá vazão para a nossa raiva. A gente não dá valor para a reconciliação que a gente tem com as pessoas. E a gente não dá valor para a maneira com a qual a gente vai lidar e viver com as pessoas. Se não, vejamos. Na maioria das vezes que a gente está vivendo com os outros, a gente está mais preocupado em ter razão do que em ter paz com os outros. A gente está mais preocupado em ganhar discussões do que ter paz com as pessoas. A gente está mais preocupado em deixar o circo pegar fogo entre as pessoas do que tentar ser um mediador no meio delas. Comecem a analisar a vida de vocês, irmãos, e os relacionamentos de vocês. Por quê? Porque o nosso maior exemplo de pacificação, ele está no próprio comportamento de Deus Pai. Mas, Rômulo, o que você quer dizer com isso? Como Deus Pai tratou os seus inimigos? Como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tratou os seus inimigos? Que inclusive você era um deles. Como ele tratou seus inimigos? Romanos vai dizer que ele tratou os seus inimigos com graça. Ele tratou os seus inimigos com amor, mansidão, e ainda traçou um plano eterno para resgatar, e vamos mais além, reconciliar a gente com Ele. O maior exemplo que nós temos de pacificador é o próprio Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós éramos inimigos dele, o que ele fez com a gente? Nos trouxe de volta para o seu reino, nos oferecendo uma mão de perdão, nos oferecendo uma mão de mansidão. Agora, como Deus fez isso? Como Deus se reconciliou com a gente? Por intermédio dele mesmo, assumindo o dano da gente, assumindo o nosso dano, assumindo o preço do pecado da gente. Mas a gente pode ir mais além, porque ele não só juntou a gente com ele, como quando Jesus morreu na cruz, ele conseguiu juntar judeus e gentios e fazer os homens virar um só povo. Irmãos, esse é o maior exemplo que a gente precisa seguir. Paro um minuto. Deus não leva em conta os pecados da gente. Pelo contrário, ele providencia um meio para a gente voltar até ele. E ele não para por aí. Ele ainda providencia um meio para a gente se reconciliar com os outros. Esses são os pacificadores. Aqueles que trabalham
para se reconciliar com os outros, e aqueles que trabalham para que aqueles que estão em volta deles possam se reconciliar com eles mesmos. Irmãos, como é que anda o coração de vocês? Como é que anda o coração de vocês com as pessoas que estão em volta de vocês? Você tem paz dentro de casa? Tem paz com o marido? Tem paz com os filhos? A gente está vivendo um mundo politizado aí. Vocês têm paz com as pessoas que pensam diferente de você? Você consegue conviver com elas, mesmo elas pensando diferente de você? Vocês continuam entrando em brigas enormes de internet, com discussões intermináveis, que não vão chegar a lugar nenhum, com pessoas que ofenderam vocês, com pessoas que traíram vocês. Vocês conseguem ter paz? Vocês conseguem ser esse agente de paz? Porque aí eu vou tratar uma outra coisa. Irmãos, ser um agente de paz é a gente ser um agente resolvedor de conflitos. Como é que você é com os conflitos em volta de você? Será que você é só um agente de fofoca, levador de história, conversador fiado, língua de serpente, língua de cobra, só fala besteira, boca de sacola, fala demais, fala o que não deve, passa dos limites? Quem é você? O que Jesus está chamando a gente hoje é para que a gente resolva os nossos conflitos com as pessoas que estão em volta da gente. E que a gente ajude aqueles que estão em volta de nós a resolverem os seus conflitos. Meus irmãos, o mundo já é um lugar violento demais. O mundo já é um lugar de muita competição. Para a gente ser um agente de Satanás e ficar semeando discórdia, e ficar semeando raiva e o ódio dentro do coração da gente, e brigando com as pessoas, por conta de coisas que não fazem o menor sentido, nem vão levar ninguém para o céu, nem vão mudar a vida de ninguém. O que o Espírito Santo está chamando você hoje para fazer é a seguinte pergunta: o que é que você precisa fazer para ter paz dentro do seu coração em relação ao mundo todo que está em volta? O que é que você precisa fazer para ter paz com as pessoas que estão em volta de você? E o que é que você precisa fazer para que você seja um agente para abençoar as pessoas que estão em volta de você em pé de guerra, em discussões, em brigas? Bem-aventurados aqueles que são agentes de paz. Meu filho, você é um agente de paz ou você é só mais um homem-bomba do nosso tempo? Quem é você? Você é um agente de paz ou você só traz desgraça para a vida das pessoas? Você é um agente de paz ou você é só mais um exemplar da violência que Adão fez entrar no mundo? A nossa forma de falar, a nossa forma de se postar, a nossa maneira de agir. Pensem nisso, pensem em vocês, a nossa maneira de reagir. Meus irmãos, o Senhor Jesus está nos chamando hoje a sermos agentes
de pacificação no mundo. O que o mundo mais precisa são agentes da paz de Deus. Por quê? Bem-aventurados são os agentes da paz. Por quê? Porque eles são chamados filhos de Deus. A expressão filhos de Deus aqui é uma expressão curiosa. Porque essa palavra para filho no Novo Testamento, ela nunca é usada para os seres humanos. Essa palavra filho de Deus aqui, ela só é usada para Jesus no Novo Testamento. Quando a Bíblia fala de filho de Deus, ela usa essa expressão aqui e só Jesus tem ela. Ninguém mais tem ela. Quando, por exemplo, a Bíblia fala da gente como filho de Deus, ela não usa essa palavra. Ela usa uma outra palavra. Existe a palavra huios e a palavra teknos. Quando a Bíblia fala da gente como filhos de Deus, ela sempre usa a palavra teknos. Quando, por exemplo, se eu for falar a Júlia é minha filha, ela sempre é minha tekno. Mas quando ela usa a palavra huios, ela está falando de filho com a mesma natureza. Por isso, essa palavra só é usada para Jesus e nunca para nós. Olha o que a Escritura está dizendo. Aqueles que são agentes de paz têm a mesma natureza de Deus. Aqueles que aprenderam a ser pacificadores têm neles a mesma natureza do Criador. Os que aprenderam a ser pacificadores têm a mesma natureza de Cristo. E aqui a gente precisa parar para pensar numa doutrina que vai ajudar a gente. Paulo, ensinando isso para os Efésios no capítulo 1, ele diz para a gente, a partir do versículo 4, com ênfase no 5, que nós fomos adotados. Por isso, a primeira maneira de você se tornar um pacificador é quando a gente entende que, na verdade, nós fomos adotados. E o que significa ser adotado? Primeiro, aqueles que são adotados passam a ter um novo nome. Então, se eu adotei alguém, essa pessoa automaticamente traz o meu nome. Segundo, ela traz uma nova posição. Terceiro, ela tem uma nova herança. E quarto, ela tem uma nova missão. O que isso significa, meus irmãos? Nome, posição, herança e missão. Nós éramos filhos da ira, completamente longe de Deus, e o que Ele fez? Nos adotou, porque ninguém naturalmente é filho de Deus. Na cultura brasileira, vocês aprenderam que todo mundo é filho de Deus. Para a Bíblia isso não é verdade. Para a Bíblia, filho de Deus é aquele que foi adotado através da obra de Jesus Cristo. Os outros não são filhos de Deus. Por isso a Escritura está dizendo para a gente é que nós somos adotados, passamos a ter um novo nome, passamos a ter uma nova posição. Então, o que se espera da gente é que a gente tenha uma nova missão e uma nova forma de agir. Então, quem é que são chamados filhos de Deus? Aqueles que vão, em primeiro lugar, refletir o caráter do Pai. Irmãos, como isso tem faltado na gente. Nós não nos preocupamos em refletir o caráter do nosso Pai. Falta na gente um apelo e um apego pela lei do Senhor, obedecê-la em todos os seus aspectos e andarmos nela, para sermos agentes do Pai nessa terra. Quando a gente promove paz, e aqui eu estou tratando paz como você ter paz no coração, você ter paz com quem está em volta de você, e você não ser um agente de contenda, mas ser um agente de resolução de problema, você está mostrando o caráter de Deus.
que é o que a gente precisa fazer no nosso tempo, que é o que falta para a gente no nosso tempo. Ô gente, só vai dar para o mundo reconhecer que existe alguma coisa diferente na gente se a gente realmente for diferente daquilo que o mundo é. Por favor, meus irmãos, bem-aventurados são os pacificadores. Saiam de toda forma de contenda. Afastem-se de toda forma de briga. Afastem-se de toda confusão. Irmãos, sejam agentes de paz. Sejam conciliadores de pessoas. Ajudem as pessoas nos seus conflitos. Sejam mediadores de conflitos das pessoas. Sejam cuidadosos de pessoas. Resolvam de uma vez por todas conflitos que vocês têm. Alguns de vocês estão brigados com A, B, C, D, E, F, G há 10, 20, 30 anos. Casais brigados com o filho, brigado com o vizinho, puxou a faca para fulano de tal, deu um tiro em não sei quem. Pelo amor de Deus, resolve isso. Pacificadores pedem perdão, pacificadores perdoam. Pacificadores defendem os fracos. Pacificadores defendem aqueles que precisam. Agentes de paz. Agentes de paz. Resolvam os conflitos. Resolvam os conflitos que vocês têm com as pessoas. Parem de picuinha. Parem de mimimi e picuinha com os outros. Vale mais a paz dentro da sua casa do que você ficar tendo razão. Vale mais você poder ter amigo e voltar a ter amigos que você tinha, do que tentar ficar tendo razão e brigando com os outros. E quando você percebe daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí você fala assim, mas por que a gente brigou mesmo? Não lembra mais. Porque não vale a pena. Não resolvem os conflitos, cheios de rancor. Aí daí 20 anos, o cara olha para a mulher e fala assim, vou separar. Aí fala assim, nossa, mas da noite para o dia? Não foi da noite para o dia. É porque por 20 anos não foi um agente de paz dentro de casa. Não foi um agente de paz junto com os filhos. Aí chega na velhice, os filhos não querem ficar perto, por quê? Porque cresceram num ambiente de guerra, de gritaria, do pau quebrando o tempo todo. Não dá, gente. Nós somos agentes de paz. Isso se faz com mansidão, se faz com verdade, se faz com firmeza e se encara. Não tem outra opção. O que vem fora disso é omissão da parte da gente. Não cabe para a gente qualquer tipo de violência, truculência. O que cabe para a gente como filhos de Deus é sermos agentes de paz. É buscarmos a verdade em amor. É falarmos a verdade em amor. Sejam agentes de paz. Muitos de vocês precisam de paz dentro do coração de vocês. Amargurados. Gente que não consegue liberar perdão de jeito nenhum. Não consegue ter paz. Gente que brigou com os outros e as pessoas nem sabem que estão com o coração tão carregado. Meus irmãos, voltem até Jesus para poder ter um coração de paz, em paz. O mundo já é um mundo muito caótico. Nós precisamos ser uma comunidade de contraste. De nós que somos discípulos do Príncipe da Paz. Nós que somos discípulos do Deus da paz. Nós precisamos agir dessa maneira. Percebam, irmãos, o nosso desejo sempre é fazer justiça com as nossas próprias mãos.
Aí vem o apóstolo Paulo dizendo para nós, em breve. Olha que paradoxo incrível. O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Quem faz justiça é o Senhor. A gente promove paz. Deixa eu fazer umas aplicações simples para vocês. Primeiro, na família de vocês, promovam reconciliação entre casais, pais, filhos, irmãos e irmãs. Promovam reconciliação. Paz é reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo disse que para nós foi dado o ministério da reconciliação com Deus e com os outros. Se tem um irmão seu que você não fala, vá até ele conversar. Um tio, uma tia, um casamento. É dia de você ser um promotor de paz. Para de fugir. Para de fugir. A gente precisa ter paz. Se tem alguma coisa dentro da sua casa que não está legal, é dia de você restaurar isso, na força e no poder do Espírito. Nós precisamos ser vistos como filhos de Deus. Dia da gente encarar essas coisas de frente, irmãos. Na igreja da gente, na nossa vida em comunidade, longe de nós toda fofoca, longe de nós toda ira, longe de nós gritaria, longe de nós todo tipo de julgamento, longe de nós todo falatório que não abençoe a vida dos nossos irmãos. Sejamos agentes de paz. Olhemos para a vida dos nossos irmãos e queiramos o melhor deles. E queiramos ser um agente, não de... Você viu o que o Hudson fez? Você viu o que o Adson fez? Você viu o que o Adler fez? Você viu o que o Guilherme fez? Isso é ser filho do diabo. Isso é ser filho de Satanás. Agir desse jeito. Para de ser filho das trevas no meio do filho de Deus. No nosso meio, se há alguém que você precisa de reconciliação, vá até esse irmão, converse com ele. Se você percebe que há irmãos que têm algum tipo de cisma, de problema, tente ser um agente de paz. Tente ajudá-los. Tente ser um canal de transformação na vida deles. Tente ajudá-los a se reaproximar. Tente ajudá-los a voltar a ter uma boa relação. Na vida da gente como sociedade, irmãos, nós estamos vivendo num mundo doido. E que sempre foi assim. Sempre foi assim. Vocês se lembram... Cadê os meninos para tocar aqui? Eu vou terminar. Vocês se lembram da carta de Paulo para os Coríntios? Na carta de Paulo para os Coríntios era muito interessante. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cristo, outros diziam que era de Pedro. No tempo de Jesus, o que não faltava era polarização política. Os asmoneus eram favoráveis aos romanos. Os fariseus eram contra Roma e a favor da lei de Moisés. Os zelotes eram revolucionários. Os saduceus ficavam no meio do caminho. Queriam defender o seu direito intelectual. Os essênios olharam o mundo todo e falaram: a gente não quer viver nessa brigaiada política, nós vamos para o deserto, a gente vai viver lá. No tempo de Jesus já era assim. Já era essa brigaiada e sempre foi assim. A minha mãe conta que na década de 50 e 60, olha só, hein? O avô dela brigava com o pai, porque um gostava do Getúlio Vargas e o outro gostava do Carlos Lacerda. Tem 80 anos isso.
Isso não vai mudar, gente. Seres humanos são assim. Seres humanos são assim. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Não vai haver uma hegemonia de pensamento e uma heteronomia aqui de pensamento. Não vai ter. Isso não vai acontecer. O mundo não vai funcionar como eu quero, nem como você quer, e nem todo mundo vai pensar como eu quero e como você quer. Porque o mundo não é do jeito que eu quero e que você quer. Isso não vai acontecer. Esquece. Isso não vai acontecer. Ao invés de entrar em brigas, seja um agente de paz. Mantenha sua consciência de acordo com os princípios bíblicos e cristãos. Viva segundo um filho de Deus. Obedeça à sua consciência. Não brigue com as pessoas. Não vai valer a pena. Mesmo. Não vai valer a pena. O mundo sempre foi assim. E enquanto um novo céu e uma nova terra não se manifestarem, ele vai continuar sendo assim. Não gastem energia de vocês nisso. Gastem energia de vocês pacificando as pessoas e sendo um agente de paz para que vocês ajam como filhos de Deus. Irmãos, a maior forma de ser um pacificador nessa terra é proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. A maior forma de ser um pacificador do mundo é ser um proclamador do Evangelho de Jesus Cristo. Quer ver a paz no mundo? Veja alguém se convertendo a Jesus Cristo. Quando alguém se converte, os céus entram em festa. Um coração ímpio é transformado. A paz com Deus retorna e um novo discípulo de Jesus é formado. Quer ser um pacificador? Anuncie o Evangelho de Jesus. Essa é a melhor maneira de sermos um agente de paz. Eu concluo dizendo para vocês que ser um pacificador não é ser neutro, passivo ou covarde. Mas ser um pacificador é ser ativo na promoção da paz verdadeira, que nasce do Evangelho de Jesus Cristo. Cristo é o nosso modelo, Cristo é a nossa garantia, Cristo é a nossa fonte. Bem-aventurados os que seguem os passos do Filho de Deus. Bem-aventurados os que promovem os valores do reino de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus.